querido Jeremisericórdia, estamos começando mais um episódio do podcast Pode Chegar. E olha, esse episódio completamente diferenciado, conforme eu havia dito para vocês, em novas instalações. Estamos aqui no Norte Studio. Galera, referência para você, Norte com TH mudo, Estúdio. Vai lá no Insta, siga a galera do Norte Studio, tá numa parceria muito legal com a galera do Pode Chegar. Estamos começando mais um episódio hoje, Mega Ultra Super W Powerful, músico, professor, produtor musical, casado, pai de 2 filhos. Eu já quero apresentá-lo ouvindo o som dele, porque eu não quero mais viver desse jeito. Queridos, Sérgio Torres, pode chegar. Eu não quero mais viver desse jeito, acreditando em meus próprios julgamentos, não. O mais certo é, só existe um perfeito, e é aquele que morreu por todos nós em uma cruz. Eu não quero mais viver desse jeito, acreditando em meus próprios julgamentos, não. O mais certo é, só existe um perfeito, e é aquele que morreu por todos nós em uma cruz. Sérgio Torres, pode chegar, meu amigo. Que satisfação, que honra e que prazer em recebê-lo. A alegria é toda minha, a satisfação é toda minha. Já estava ansioso, né, seguindo a página lá, pensando quando o pastorzão vai me convidar. Vou pensar. Chegou! Tô muito contente. Legal, Sérgio. Então a gente já começou ouvindo aí o mais novo lançamento, música de Sim, trabalho de Sérgio. Isso aí. Saiu em todas as plataformas digitais neste não, mês. na plataforma digital ainda não. Ainda não? Só no YouTube. Só no YouTube? É, mas em breve vai estar disponível. Mas saiu esse mês, né? Isso, saiu esse mês. É porque, na realidade, essa música, ela já foi lançada em um formato estúdio, aí essa sim já está disponível todas em as todas as plataformas. plataformas, só que com o primeiro nome, Por Todos Nós. E aí agora, com esse videoclipe, que a gente gravou no estúdio do Novo Caminho com o Fabrício, ela ganhou um segundo nome, Não Quero Mais. Foi rebatizada, né? E aí a gente vai colocar nas plataformas, mas ainda não está. Mas tem no YouTube, é só digitar aí. E qual é o seu canal no YouTube? Meu canal no YouTube é Sérgio Torres Oficial. Sérgio com sempre com 2G, sem acento. Isso. Então vamos começar entendendo. O que você não quer mais, Sérgio? Então, eu não quero mais, a partir do meu julgamento, dizer quem pode herdar a salvação e quem não pode. E quando a gente fala disso, dessa questão do julgar, né, eu falo isso porque sempre ficou aquela guerra entre as pessoas que estão dentro da igreja e as pessoas que estão fora da igreja, né, literalmente. E aí, por fazer parte de uma liturgia cultica, de estar ali em comunhão com a igreja, talvez alguns de nós, eu mesmo, me senti no direito de falar que quem estava do lado de fora não iria herdar a salvação. Isso sempre foi um erro, né? Então, a partir dessa ideia e da ideia de que o que foi feito na cruz foi por todos nós e não só pelos que estão dentro ou os que estão fora. É claro que os que estão dentro reconhecem Cristo como o único e suficiente Salvador, né? Eles se batizam, renascem ali das águas, né? Metaforicamente falando, espiritualmente falando. Mas isso também não quer dizer que esses herdarão. Claro que a gente vai fazer o caminho ideal, né, de se batizar, aceitar Cristo, mas tem um versículo que fala que lá vai ser um dia de surpresa. Isso é para a gente perceber que não é só porque eu estou dentro da casa, talvez vestido de terno e gravata, talvez sendo dizimista fiel, talvez aparentemente em comunhão, que eu vou estar na glória com o Papai do Céu. Tomara que sim, né, pastor? Mas isso não é uma regra. Esperamos e a gente não pode achar que pelas pessoas não quererem talvez estar naquele ambiente, ela não vai, ele não vai. Então, partiu dessa ideia, tá? A gente sabe que tem um protocolo ali, um passo a passo à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus que a gente tem que seguir para a gente chegar a essa salvação que não é por merecimento, mas é por misericórdia. Amém. E pelo favor imerecido. Então, eu comecei a construir a música pensando nisso. Poxa, a gente julga tanto, vejo tantas brigas. Você não está na igreja, você é da Batista, você é da Assembleia, você não vai, eu vou, você vai para o inferno. O inferno existe? Existe. Satanás existe? Existe. Está ao derredor buscando a quem possa tragar. O mundo já está entregue nas mãos dele.
mas nós entendemos que a igreja não pode ser um ponto de exclusão, e sim de acolhimento. Nem um Porque esconderijo, Cristo, né, nem Sérgio? um esconderijo, porque Cristo ele veio e ele morreu por todos. Ele morreu por aqueles que o aceitariam, assim como nós, mas Uhum. ele também morreu por aqueles que não o conhecem, o rejeitam e não o aceitam. Ele também morreu por esses. É Né? verdade. Então, eu não quero mais viver desse jeito, acreditando em meus próprios julgamentos. O mais certo é que só existe um perfeito, que é aquele que morreu por todos nós em uma cruz. Amém, glória a Deus, que bacana, que legal. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta, pô, eu quero começar polemizando o negócio. Cuidado. Você é um cantor cristão ou é um cristão cantor? Eu sou um cristão cantor. Tudo passa pelo filtro do cristão, né? Uhum. Eu falo de princípios, comportamento, conduta, né? Eu sou de berço evangélico, nunca me desviei na fé, nunca apostatei da fé, nunca trilhei outro atalho ou caminho, sempre permaneci, é aquela palavra, né? O pai e a mãe criam o filho no caminho. Caminho que deve Sendo seguir. exemplo, a gente não vai se desviar. Então, eu sou cristão, sempre fui. E aí, depois de ser cristão, eu me tornei músico. Músico é a minha profissão. Ser músico é uma profissão, né? E, claro, a gente entende que tem os vocacionados para trabalharem exclusivamente dentro do templo, né? Como Uhum. também tem os missionários. Eu me considero um missionário porque eu prego em todas as áreas da minha vida, musicalmente falando, mesmo quando eu não estou num ambiente cristocêntrico, evangelístico, eu posso estar fazendo uma música que passou pelo filtro do cristão, né? Uhum. Que tem aqueles princípios que a gente tem que obedecer, não tem nada apologia a crime, sexo, drogas, não, com princípios de família, princípios de comunhão, princípios de paz, princípios de reflexão. Então eu canto sobre tudo dentro de cada ambiente que eu faço parte, como professor, como produtor, produzindo músicas para diversos artistas do Brasil. Então é isso, eu sou um cristão cantor. Que legal. E aí você já tira o rótulo, né? Porque você Exatamente. está apto a fazer qualquer tipo de música desde que respeita Os princípios princípios de conduta de pessoais, vida, pessoais, e baseados na Bíblia. baseados na Bíblia, né? Isso Cada um aí. segue os seus próprios princípios com Isso. uma base, Com né? E a uma sua, base. A graças minha a base é a Deus, é a Bíblia, Bíblia. é a palavra de Deus. O que é música para você, meu amigo? Música é uma coisa que conecta, assim, não dá para eu dizer em palavras. Na teoria a gente fala que é a junção de melodia, harmonia, ritmo, Uhum. contraponto, mas isso é uma questão técnica, né? E eu vejo música como uma questão espiritual. É claro que por estar fundamentado na palavra de Deus e ter sido criado dentro da igreja, eu vou levar isso para o lado espiritual muito mais do que quem não teve essa vivência com a igreja, né, pastor? Quem não tem a vivência com a igreja, de repente vai pensar só de forma matemática, notas, melodia, arranjos, combinações, né? O som bom, o som ruim, música boa, música ruim. Eu já olho primeiramente música, eu vejo como uma forma de conectar o meu espírito com Deus, com a matriz de todas as coisas, né? Com o arquiteto de todo esse universo. Então, música para mim é uma conexão especial que eu tenho com Deus. Olha que interessante. Quando você fala de música pensando em técnica, a gente entende que, poxa, isso agrada ao ouvido das pessoas. Se o violão está afinado, se a voz é bonita, Uhum. né? Se a pessoa está usando um equipamento, um microfone de qualidade, pô, tá tudo legal, tá tudo chegando. Mas isso é para comunicação terrena. A verdadeira música é para comunicação divina. Que legal. Então, a música técnica, ela me conecta com você. A música espiritual me conecta com a matriz. Eu quero estar conectado com a matriz, com o Criador de todas as coisas. Então, música para mim é isso. É espírito, conexão a minha espiritualidade conectada ao Criador de todas as coisas. Eu vi uma frase na bio do seu Instagram que me aguçou a frase. Ela já é uma frase interessante, mas me aguçou o autor da frase. Porque disse assim: quando as palavras fracassam, a música fala. Eu até anotei aqui, né? Quando as palavras fracassam, a música fala. É uma frase do Hans Christian Andersen. E aí eu fiquei Filósofo, pensando, pensador, porque o Hans Christian Andersen é um escritor de, antigamente chamava-se de fábula, mas de contos infantis, contos infantis, do século exatamente. retrasado, de 1800, ele morreu em 1875, se eu não me engano. Sim, por aí. Acho que foi. E o Hans Christian Andersen é um dos camaradas que inspirou o Monteiro Lobato a ser escritor infantil.
Isso eu já não sabia. Através Isso das eu já obras não dele, sabia. foi porque Monteiro Lobato, ele vem pós, né? Ele já é Então do... ele acabou importando essa. Sim, sim, com Que base, legal. assim, Não tinha pensado nisso. os estudos do Monteiro Lobato foram dos livros do Hans. E eu fiquei pensando, o que que esse camarada tem a ver com a música? E aí eu falei assim, tem tudo a ver, porque a música acalma, a música transporta, a música nos liberta, a música nos leva para um lugar seguro. E talvez, aí uma conjectura minha, eu imagino o Hans Christian Andersen tentando escrever, e às vezes que a gente que compõe, que escreve, há um bloqueio. Perfeito. Aí ele coloca uma música, e aquela música o relaxa, a música fala por ele, ele continua a escrever. Eu não sei se você tirou a frase disso, mas eu entendi dessa forma. Eu O entendi que da que essa. mesma forma. Fale É comigo. porque o que que acontece? Hoje eu sou estudante de musicoterapia, né? Uhum. Na realidade, no final da minha graduação em música, na área de licenciatura, eu já estava já mirando, falei, o que que eu vou fazer? Eu falei, vou estudar musicoterapia e tal. A música, aí a pessoa tem aquela ideia de musicoterapia, música só para relaxar. Também, mas não é só isso. Mas eu acredito que ele teve essa visão de que por meio da música, porque inclusive um dado, né, comprovado cientificamente é que a música é um dos únicos dos poucos recursos que ativam todas as áreas do cérebro simultaneamente, né? Essa eu não Porque a sabia. gente tem a divisão da coisa emocional e da coisa lógica, Uhum. né? Falando da questão do cérebro, né? Neural e tal. E os estímulos que a música traz, ela faz com que essas duas áreas funcionem simultaneamente. Pô, que Então, legal. é por isso que as pessoas que estudam música raramente vão ter problemas neurológicos, né? São poucos, Alzheimer e qualquer outro problema, o distúrbio, porque está sempre tendo essa ativação da lógica, sentimento, né? A questão do altruísmo, de entender o outro, o reconhecimento corporal, sentimental, se entender sentimentalmente falando. Então, poxa, um filósofo como ele, um escritor como ele, eu tenho certeza que ele percebeu isso de forma prática e com certeza foi o que motivou. Fantástico, né? Pode ser o que talvez tenha sido isso que motivou a escrever. As palavras falham, a música explica. Na realidade, a música ela pode explicar ou não, mas ela vai dar acesso a sentimentos, a sensações que Vai talvez abrir caminhos, né? vai abrir caminhos que um discurso pode não abrir. Pô, Né? muito Esse é o interessante. poder, um dos poderes da música. Eu já acompanhei entrevistas suas em outro lugar, né? Inclusive você falou em relação à sua infância, alguma coisa. Sim. Em relação à sua infância, eu gostaria de fazer um paralelo, parafrasear. Existe uma animação, se eu não me engano, da DreamWorld, que é chamada Ratatouille. Não sei se você já ouviu. Bom pra caramba. Tem o Egor, que é um crítico, um crítico culinário, que quando ele chega naquele restaurante, ele prova uma comida que subitamente o leva de volta à infância, que é a Memória. chamada Ratatouille, a memória. Eu gostaria de ouvir de você agora. Tem uma música que te leva à infância? Que faz você lembrar da sua infância, do relacionamento com seus familiares, porque a sua família só tem música, então eu Só imagino, tenho, imagino a resenha. Mas tem uma música, tipo assim, que te lembra a infância? Que te lembra a sua infância? Não precisa ser uma música infantil. Sim, sim. Que faz você voltar no tempo, assim, quase que te desliga da, da, do paralelo, do natural aqui e te leva de volta à infância, boas lembranças. Tem. Eu quero tocar uma música do meu avô, que o meu avô tocava muito pra mim. É claro que assim, não dá pra Eu acho escolher que uma música só. uma música só não dá, mas é o que Mas vem na assim, sua mente, assim. veio uma música agora do meu avô, que o meu avô, do meu avô não, que o meu avô cantava, que é uma música cristã, mas é bem assim, da década de 70, 80, por ali. Caramba. Acredito eu. Que é assim, ó. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz comigo.
coisa linda, Sérgio. Por quê? Porque meu avô foi o primeiro a me presentear com um instrumento musical. Quando eu decidi estudar, eu já era novo, mas o meu pai, pai de 5 filhos, né? Ele era o único mantenedor, a gente não tinha como comprar um instrumento. E imagina a briga, né? A gente já tinha ganhado um violão para estudar e os 3 irmãos mais velhos, eu, o Isaac e Isaías, já brigava pelo instrumento, né? Cada um depois foi para um instrumento diferente, mas todo mundo toca um pouquinho do violão. E aí meu avô foi a peça fundamental, assim, também para poder falar, não, vou te dar o seu primeiro instrumento. Seu papai não pode comprar, vovô vai dar. E aí ele comprou uma guitarra e me deu uma caixa que era dele. E aí a partir dali eu passei a levar mais a sério ainda, porque a ideia do violão, para mim, no início foi até uma terapia por conta do acidente que eu tive, de 11 para 12, que eu perdi a visão do olho esquerdo. Então o violão chegou para a família, me fortaleceu, cuidou de mim, né? E aí depois chegou a guitarra e a caixa, eu falei, tô virando profissional, né? Chegou a guitarra e caixa, era um violãozinho, uma terapia, tocar na igreja e tal. Então o meu avô tem a presença dele. E toda vez que eu chegava na casa dele, ele sentava, pegava a viola americana dele, uma viola de 4 cordas, e ele tocava essas canções. Então, claro que eu tenho memórias com a minha mãe. Por exemplo, com a minha mãe, eu tocava aquela, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais... Porque foi uma música, foi a primeira música que eu aprendi a tocar, e aí eu queria que alguém cantasse, porque eu não cantava. Então eu ficava na cozinha, minha mãe cozinhando, e eu cantava música, fazia minha mãe cantar música umas 30 vezes. Né? Com meu pai já tem isso aqui, ó. Meu pai canta a música Nós abrimos Esse culto. esse culto Isso é raiz em teu demais. nome, ó Jesus Cristo. Como é que é? Ao Primeira pequeno vez que eu ouço nessa versão, tá? adulto. Enfim. Aí vamos dizer que E isso aqui aí- tá no padrão Sérgio de qualidade já. Então, todas elas marcam a minha infância. Mas essa do meu avô era aquela coisa de, pô, você tá com seu avô ali, né, cara? Entende? É a grande Então, referência, né? mas essas eu posso destacar como sendo as mais importantes, assim, do meu, que me lembra, que me transporta. Eu viajei lá, eu tô falando aqui, eu tô lá, né? Eu imagino, quando você tava tocando, eu imaginei realmente seu avô sentadinho numa Com uma varanda viola, numa varanda, e um monte de criança em volta ouvindo ele tocar. os netos dele ele tocando. Sempre foi assim. Pô, que infância legal, cara. Sim. É aquela coisa da infância que a gente teve que as crianças de hoje não têm. Ioiô, peão, bola de gude, pipa, pique ajuda, bandeirinha, piquetá, né? E por aí vai, né? Então, assim, e isso tudo regado, claro, por muito amor dos meus pais, cuidado, a minha relação com a igreja desde pequeno no grupo Raio de Luz, grupo infantil Raio de Luz, cara. Meu Deus, Aí bem, depois, bem infantil mesmo. Raio de Luz era o nome do grupo. Então, assim, depois eu fiz coreografia na igreja, e dança, Sérgio, a arte sempre esteve graças a presente. Deus o senhor não deu continuidade na coreografia. Sabe o que eu achei bom, legal? né? Que bom, né? Por graças a Deus, Deus é bom demais. Tu falou em coreografia, me lembrei de uma outra coisa, uma outra Sim, curiosidade sua. Cara, tu é sim. muito doido, cara, com todo respeito. Tava vendo o projeto Vlog 2023. Pra quem não sabe, acompanhe no Insta do Sérgio. O Sérgio, ele foi fazer uma peça chamada As Crônicas de Nárnia. Exatamente. Só que para fazer a preparação no projeto Vlog, ele se veste de leão e vai para Alcântara, assustando as pessoas. Mas o que mais, com todo respeito, o que mais me impressionou é a cara de pau do jovenzinho. Ele vai de leão assustando e o garoto querendo vender bala para ele. Esse leão não tem dinheiro, não. É verdade. Cara, muito interessante aquilo. Como é que foi esse projeto, cara? Se embarca em cada uma, muito legal, né, não, Sérgio? A arte me persegue, né? Quando criança, antes até da música, eu queria ser desenhista. Cheguei até a ligar pro escritório do doutor Daniel Azulay. Não sei se você já ouviu. Gente, esse da minha infância. Liguei pra lá. Minha mãe, a gente conseguiu o número dele no jornal. Minha mãe Ele tinha um programa na televisão. Isso, eu assistia. Às tardes. Isso. E aí, poxa, o meu sonho era ser desenhista, né? Até hoje eu desenho bem. Se eu tiver que desenhar, só tô um pouco fora de forma, mas assim, talvez o meu estilo seja mais para trás um pouquinho, mas eu cheguei a desenhar mangá, não fiz nenhum tipo de desenho realista, mas desenho animado qualquer um. Eu consigo reproduzir em folhas de papel, em paredes. Na época da Copa do Mundo, eu desenhava no asfalto das ruas, Eu era requisitado, chama o Sérgio para desenhar. Então a arte sempre me perseguiu. Depois veio a música, né? E aí, essa coisa do teatro aconteceu da seguinte forma. No ano anterior,
eu tinha participado, 2022, final de 2022 para 2023, eu fui convidado para participar de um musical na igreja onde eu estive congregando com a minha família, que é a Igreja Batista em Mutondo, do pastor Hugo Campos, e o pastor JV, um amigo, me convidou, Sérgio, a gente está preparando um musical aqui que se chama Testemunha. E aí eu fui convidado, na época eu nem era membro da igreja, para poder fazer uma participação. E aí eu compus uma música para esse musical. Você assinou a produção musical? Não, eu não assinei a produção musical. Eu entrei como participante, um feat, né? Mas eu compus uma música que é o tema que foi o tema. Então, assim, uma música importante, né, para o projeto, já que foi a música tema, e numa cena que foi o desfecho do espetáculo, que provava que. Porque fica aquela coisa, Jesus Cristo ou Papai Noel, né, no Natal. Então era sobre isso. E aí, uma das pessoas que estavam contracenando nesse musical foi que me fez o convite para o Crônicas de Nárnia a partir da observação da minha performance, da minha atuação nesse projeto. Legal Então, uma porta abre a outra, né? Legal que eu acompanhei paralelamente, porque quem fez todo o acompanhamento de audiovisual da peça foi a mesma equipe que é a nossa equipe hoje do podcast, né? Sim. Então eu paralelamente estava ali. Tu mergulha de cabeça, cara. Eu mergulho, eu vou para dentro. Aí a Gabi, É muito legal que é isso. essa amiga minha que já tem Você não- formação, né? Ela viu e falou, poxa, legal, cara. Ela gostou, porque eu tive pouco tempo também para Uhum. participar desse musical, né? Que teve por título Testemunha, né? E aí, o que aconteceu? Dali, ela me convidou, quer fazer? E eu vou te falar, vou confessar aqui, eu recusei 2 vezes. É Porque mesmo. eu achei que ia ser muito para mim, que eu não ia ter agenda para poder ensaiar. Eu achei que eu não conseguiria fazer. Porque Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, e o papel principal é o papel do Aslan, o leão, que É representa verdade. Cristo. Eu falei, como que eu vou. Honestamente, eu era o único, assim, com muita dedicação, mas que não tinha formação e não tem formação para a área De ator. de teatro. Então eu já falei, pô, mas espera aí, a própria Gabi que me convidou conhece uma pá de pessoas da área. Por que ela me quer lá fazendo, né? Aí o Miguel também, que foi um dos amigos que fez a ponte, falou: "Não, mas você já tá de dread, já pensando, vou usar esse dread aí para botar esse dread, vai ser o nosso leão". Mas tem a coisa do canto também, porque na história, para quem já leu o livro, a Nárnia é criada a partir do canto de Aslan. Então eles me imaginaram cantando, e os dreads e o estilo, e falou: "Não, o Sérgio pode ser um bom ator, né? Por mais que ele não seja profissional, ele é um cara que é dedicado, eles perceberam isso. E aí eu falei, não, eu não vou. Aí Gabi veio falar comigo de novo, Sérgio, poxa, vai dar, cara, a gente dá um jeito no tempo. Eles queriam muito, fizeram muita questão da minha presença, eu achei isso muito legal e assustador, né? Eu falei, cara, eles não sabem que isso aí não é. Mas enfim, moral da história. Na terceira vez eu falei, tá bom, mas ó, vamos ver a agenda, tal. As coisas foram acontecendo. E aí eu não sei se eram 8 ou 7 páginas de texto, isso era muita coisa. Não completas, né? Eram diálogos, mas era muita coisa que eu não podia ler. E você tinha que Eu tinha que memorizar. memorizar tudo, e além de memorizar, eu tinha que interpretar, eu tinha que cantar, eu tinha que andar como um leão, o jeito do corpo, como que o gingado. Então eu tive assim aulas de teatro com eles, né? Eles mesmos me mentorearam, os próprios parceiros ali de palco, não, faz assim, ó, tal. Me ensinaram algumas técnicas, me submeteram a alguns comportamentos que durante o processo me trouxe aprendizado. Nesse E isso foi projeto, muito legal. você não tem ideia de expandir esse projeto, não? Levar a peça Então, para outros lugares? a gente Atingir um público maior? eu estive conversando com o pessoal da liderança, inclusive do Espaço CDA, né, que é uma escola de dança, a DAI, que é responsável, e foi feito por esse instituto, né, que é essa escola que tem ali em Laranjal, né, Laranjal, São Gonçalo. E aí a gente está pensando em talvez nos inscrever em algum edital, alguma Pô, que coisa para legal. poder levar isso para outros lugares. Mas a princípio isso está sendo ainda discutido. Mas tem potencial, com certeza, né? Ó, E eu foi incrível participar. quero Aprendi aproveitar essa muito. oportunidade. A gente estava conversando na produção, e a gente veio na vinda para cá conversando sobre isso. Você teve um desafio de fazer a composição do episódio de um musical, né? A Sim. composição principal. Então, eu quero avisar você que está nos acompanhando aqui no Pode Chegar, que muito em breve, nós teremos uma abertura nova, produção do Sérgio. Vou lançar um desafio.
Não, Você topa? já tá topado, mais O que tempo que topado. for necessário. Sim, Sérgio, vamos fazer. então, Juntar a Ana pode aí. ser a produção. Não, junta a Ana, não, é Sérgio. Não Ah, vem é? botar minha equipe no meio dessa, não. Cada um no seu A quadrado, gente, né, parceiro? a gente dá Não, uma tá bom, forcinha, tá a gente bom, dá tá uma bom. forcinha, Dá uma mas... forcinha. Eu topo, aceito. Então, o Sérgio vai ser o Aceito. produtor e o Sim. compositor da Da vinheta próxima aí, a vinheta de abertura do nosso... personalizada aí, pode chegar. Assim que tiver pronto, nós vamos lançar aqui. Opa! E Show! vamos ver se a gente consegue até trazer o Sérgio quando estiver pronto para fazer ao vivo. No primeiro a gente faz logo ao vivo, no violão e voz, tá bom? Tá bom. Desafio Combinado. lançado? Aceito. Legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua carreira, Sérgio. Sim. Como é que começa a sua carreira? Porque assim, não começa da noite pro dia, não é um estalar de dedo. Como você É um decide processo. a sair do. Quando você. Como é que eu posso explicar para quem está nos acompanhando? Eu faço 2, 3 notinhas. Quando é que você decide transformar aquele prazer em estar aprendendo em algo como uma profissão? Como é que começa a carreira? Como a música vira uma profissão para você? Eu acho que é um passo a passo, mas assim, eu fui sendo conduzido por Deus, claro, sendo muito motivado pela minha família. Todo mundo é músico. Meu pai é trompetista. Ai, eu É, acho lindo. a carteira da ordem de músico dele é de 1986. Ele já era músico profissional da Vila Lobos. Minha mãe é regente do grupo das mulheres na igreja. Os meus tios músicos, primos músicos. Claro que eu tinha muita motivação, mas eu não imaginava que eu fosse me tornar um profissional. Claro que bem cedo, assim que eu comecei a estudar o violão, me apaixonar pelo violão, depois que eu estudei na igreja, eu fui para a escola. Assim que eu comecei a ter acesso a mais informações, é claro que eu pensei, pô, talvez eu possa. Mas sabe quando você não vislumbra esse mundo? Você vai indo, e o caminho já estava escrito para mim. Então não teve um momento, eu não consigo pensar no momento que eu falei, agora eu vou virar profissional. Eu fui virando e me tornei. Nem percebeu. Agora, claro, eu comecei estudando com uma irmã na igreja, a irmã Cristiane. Depois eu fui para a escola de música. Aí, assim que eu me formei, eu recebi um convite para fazer um teste na banda do Álvaro Tito, Ih, que legal. como guitarrista. Pô, que pressão, hein? Meu primeiro trabalho profissional, meu primeiro trabalho profissional em nível nacional foi com o Álvaro Tito, né? De acompanhá-lo com a guitarra, viajando tudo, Brasil todo. Nossa. E assim, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Então, eu tinha acabado de me formar, mas assim, até então, já estava na reta final da escola, mas eu sou profissional, mas eu não pensei que eu pudesse viver disso. E aí, com o trabalho que eu pude fazer com o Álvaro, com a oportunidade que surgiu por meio do meu amigo Fábio Santa Cruz, que na época já era tecladista da Cristina Mel e tal, já era bem relacionado, e me colocou para fazer depois com o Marcelo Nascimento, depois eu fui fazer com o Pedro Neves, e aí foi um efeito dominó, né? Você vai tocando com um, vai tocando com outro, mas sempre na guitarra, sem cantar. Eu acho que a partir dali do Álvaro, eu posso dizer que eu me tornei um profissional na prática. Assim, mas antes, eu até tinha tido algumas participações em alguns projetos, mas nada tão sério, porque Álvaro Tito, né? Meu pai escutava as bolachas do Álvaro Tito. Todas essas sabe? referências, de todas essas referências que você passou para nós agora, de músicos, de cantores que você participou como músico, Sim. eu acho que a principal característica do Álvaro Tito é o diferencial da sua voz. Porque o Sim, Álvaro Tito ele não exatamente. canta de uma forma. Não que os Padrão. outros não cantam, ele não Sim. tem um padrão, ele tem. Ele tem influência Me americana. perdoa, a sua forma de cantar me lembra muito o Álvaro Tito. Digo isso porque ele é mais velho, com todo Pô, que respeito ao Álvaro. bacana. Não, Mas mas o lembra, Álvaro, pô, porque o minha Álvaro ele referência. canta solfejando o que o instrumento faz. Exatamente. E Isso. naquela época, o Álvaro Tito, hoje em dia. Naquela época ele era o Steve Wonder do Hoje gospel. em dia, Ainda hoje é, em né? dia, essa técnica é mais explorada. Por mais pessoas. Por mas mais ele pessoas. foi precursor. Mas ele foi precursor. Ele sofreu muito. Ele fala, né? Sofreu muita repressão das igrejas também, porque era um jeito mais americanizado da música black. Ele importou muita coisa, inflexão de voz do Steve Wonder. Então, as pessoas, pô, não, isso aí não é de Deus, não. Peraí, quer chamar atenção para si mesmo, fica firulando indo. Os hinos. Então, teve um cara que esmerilha o hino, não. Então, assim, ele passou por esse aperto todo, mas ele abriu o caminho para todos nós. Então, ele abriu o caminho para o som, para depois as outras pessoas virem e incorporarem. Agora, o Matos Nascimento também foi muito influenciado pela música americana, é uma das vozes mais incríveis. Eu boto ali Álvaro, eu boto Álvaro em primeiro lugar nessa questão dessa música soul. O Matos talvez venha em segundo, né? Ali para poder
dá aquele, pô, as inflexões, o jeito de cantar, né, assim. Então, o Álvaro, mesmo eu sendo guitarrista do Aham. Álvaro e não queria ser cantor, uma coisa importante, enquanto eu trabalhei com o Álvaro, eu não queria ser cantor, mas eu já estava trabalhando como Mas já profissional do instrumento. despertou algo em Mas eu já você, né? ficava vendo ele fazendo, pô, maneiro isso aí que ele faz com a voz. Te surpreendia? Ah, eu ficava ali, né, pô, babando aquilo ali, tocando as guitarras, cara, como é que esse cara faz Então, isso? assim, nessa ocasião, quem floria muito na voz, ele segue um desenho mais de violão. E você na guitarra, você ficava fraseando Não, ou na só guitarra, gruvando, só não, na gruvando? guitarra eu fazia mais a base, né? Mas assim, é até porque eu trabalhei muito tempo com ele em power trio. Então era guitarra, baixo e batera. Então, por exemplo, aquela riqueza a gente fazia assim. Aí fazia. Eu sei. Aí ele começava. Alguém te machucou, talvez. Então, assim, eu fazia chord melody, que é uma técnica de você tocar melodia e harmonia, quando o Uhum. tecladista não estava, que era o próprio Fábio na época que eu atuei. Né? Mas a gente viajou muito só guitarra, baixo e batera. E aí Entendi. tinha momentos de solo, a gente cantava indo da harpa também. Em fervente oração, tenho meu na presença. Se a produção quiser, pode embarcar, tá? Então, tinha umas coisas assim que eu fazia, além da base, eu fazia uns negocinhos, uns floreios, né? E aí Mas não você era nada tão. começou. Mas eu ficava olhando Foi ele cantar e eu falei, pô, legal. Esse estilo te incentivou também a evoluir um pouco mais nos instrumentos, né? Não, com Porque, certeza. sabe, cara, te dava liberdade pra você criar. Exatamente, exatamente. Eu tinha uma responsabilidade de harmonia. Na realidade, quando o tecladista não tava, a harmonia era toda minha. E outra, o que é mais legal, eu gostaria de Quantas falar. vezes tu torceu pra ele não ir? Não, pior que não, cara. Com o Álvaro eu sempre tive frio na barriga. Porque o Álvaro, né? Era Meu uma pai fala- ouviu o Álvaro. Peraí, bicho, eu era bebê, minha tia me acalentava ali, me fazia dormir ouvindo o Álvaro. Outro dia ela me mandou um zap e falou, Álvaro, pô, você me perdoa em nome de Então, Jesus. assim, Ele é novo, ele deve ter. O Sérgio deve ter 16, 17 anos. Porque quem ouve falar assim, pô, o Álvaro já tá. Não, o Álvaro tá não, ele conservadíssimo. tá Tá bem. conservadíssimo. Se der mole, Aliás, o pessoal vai pensar até que eu sou pai dele. já está convidado, tá, Álvaro? Para participar também do nosso podcast. Pode Pô, chegar, Álvaro. Álvaro é fera. A gente também tem na nossa lista de pessoas que a gente tá para trazer, já tá na nossa Sim, listagem. Não o Matos, mas o sim, Tuca, que é irmão do Matos, que também é um sim. grande produtor, o pai da Gisele. Ele Olha, inclusive tá na eu nossa. tenho contato do Álvaro e também consigo chegar no Tuca por meio de amigos, Eu não tô né? O pedindo Álvaro eu nada, falo vocês estão direto. vendo. Eu Com não o estou Tuca, pedindo eu posso falar nada. com um amigo que trabalha com ele que, pô, chega rápido aí. E o Tuca, ele mora aqui Mora próximo, tá perto, por mora aí. perto. É. O estúdio dele é lá Vamos, em Campo vamos, Grande, vamos, né? vamos fazer a Legal. consulta aos nossos amigos aí. Vamos botar Oxe, isso pra oxe. acontecer aí, cara. Deus é bom, Deus é bom. Então é isso, assim, essa coisa da influência deles, né, cara, foi muito importante. E o Álvaro ali foi uma escola pra mim, né, cara? O primeiro Uhum. trabalho, vamos dizer assim, patenteado, né? Profissional do Sérgio. E comecei bem, né? Com o pé direito. Né? Poxa. Comecei bemzão, né, cara? Sérgio, eu não vou falar sua maior influência, porque a gente não tem. Eu acho que é pesado É demais fase. você usar uma. Tem fases. E Não, uma você fase você tá tem uma ouvindo fase que você ouve mais uma coisa, mas tu tá sempre vai. aberto. Mas assim, eu gostaria de pedir duas influências, uma nacional e uma internacional, naquelas que você, tipo assim, eu quero ouvir alguma coisa, é isso aqui que eu quero ouvir. Que Tá você bom. relaxa. Eu vou fazer o seguinte, como o meu trabalho é bem mais expansivo, eu vou falar de uma referência gospel Brasil e internacional e outra referência de MP, de música brasileira, de música secular Brasil e estrangeiro. Pode ser? Sim, Que aí sim. fica mais expansivo, Fica à né? vontade. Do gospel, que hoje não tá atuando mais assim como antes, mas ainda é um cara para mim que insuperável assim na história, na carreira que ele fez, né? Que para minha geração foi uma coisa assim, geração mais nova, a galera dos final dos anos 80, né, para cá, foi uma coisa assim, cara, que legal, assim, né? Que inovação, né, de som, né? E que tem a ver com o meu estilo de cantar, né? Que tem a ver com o meu som com o meu som, assim, né? Que foi o Leonardo Gonçalves, sabe? Assim, mas como eu falei, patriarca para mim é Álvaro Tito, Matos e tem outros ainda, mas assim, da minha geração ali, da fase que inclusive eu decidi estudar o canto, o Leonardo é o que estava no, assim, que é ainda para mim é uma das maiores referências, mas assim,
Claro que hoje, com algumas limitações, infelizmente, que ele tem, ele tá até, eu vejo que ele tá produzindo menos, assim, né, de eventos, de shows, por causa da paresia que ele teve e tal, infelizmente. Mas a obra que ele publicou é uma obra fantástica, assim, né? Então, brasileiro, né? Uhum. Americano, tem um cantor que ele é lá do B, talvez pouca gente conhece. Eu conheci ele por meio de um DVD que meu primo me trouxe, que é um cantor chamado Daytrick Haddon. Daytrick Haddon, é até difícil falar. Daytrick Haddon, falando em português, né? Vocês podem pesquisar, ele fez um livro chamado Bênção e Maldição, e é um cantor cristão americano. E podem pesquisar, é um cara assim, é lá do B. No Não, estilo americano legal, R&B. exatamente, que dialoga, então são esses dois assim que foram marcantes pra mim. Depois vieram outros, né? Por exemplo, eu falei do Léo, mas poxa, o Léo é filho do Sérgio Sais, no quesito de publicação. Você vê que antes dele chegar no Raiz Coral ali, cantar Jesus Meu Guia É, eu não conhecia, eu conheci ele com Jesus Meu Guia É, dentro do Raiz Coral, Movimento Pedra Viva, o Groove Soul, aí dentro do Groove Soul tem o patriarca da Soul Gospel, de importar esse modo de cantar, o pastor Robson Nascimento, de São Paulo, a Isabê, Samuel Sabino, enfim, então assim, tem vários, Luciano Clau, vários amigos artistas também, que depois eu fui, Daniel Ribeiro, Daniel Pantro, então assim, vai expandindo, né? Mas, inicialmente, o Leonardo foi aquele que deu aquele brilho nos olhos, meu primo já trazia, o Samuel Ramos já trazia muita coisa pra mim dele, e americano, o Daytrick foi uma parada que eu falei, cara, que coisa louca, diferente, o cara é cristão. Já pensando na música secular, da minha geração, ele não foi o primeiro, ele não é o primeiro, não é o patriarca da Soul, para mim, eu acho que o patriarca da Soul é o Cassiano, junto com o Tim Maia, mas tem alguns outros que fizeram parte desse movimento ali, né? Mas o Ed Mota é um cara que eu escuto assim. Eu tive o privilégio de estar sentado com ele, como estou contigo. Pô, que honra, hein? E eu olhei pra ele e falei assim, cara, tu não tem noção quem é você, velho. Sabe, tu não sabe de onde saiu o som. Engraçado que ele, pessoalmente, ele é muito introspectivo, ele é muito na Na dele. dele, né? Pô, mas quando ele abre a boca, quando ele pega o instrumento, parece que ele muda de pessoa, Aí transforma. é outra coisa. Eu tive esse privilégio. Então, assim, é ele aqui no Brasil e lá fora o grupo vocal chamado Boyz II Men, que eram 4 vocalistas, agora são 3. E na realidade eu queria até abrir um parênteses aqui, porque tem gente que não sabe disso, eu acho que eu não disse em nenhum podcast isso. Vou falar Oba, aqui. é exclusivo. Que os 2 CDs que me trouxeram pro canto, me tiraram só da posição de músico para cantor, foi o álbum Fantasy da Mariah Carey, dos anos 2000. Foi o melhor álbum, na minha opinião, da vida dela, da carreira dela. E o álbum Legacy, do Boyz II Men. Então, esses 2 grupos foram que me chamaram a atenção. Pô, acho que eu vou virar cantor. Até antes de conhecer o Leonardo, até antes de decidir me tornar um cantor. Poxa, e o meu legal. primo foi quem me deu um pendrive com esses 2 CDs e falou, escuta isso aqui. Porque ele me ouviu cantando alguma coisa em uma produção que eu estava fazendo. Assimilou. E ele falou, poxa, você tem uma voz boa para cantar, primão. Inclusive, ele fez parte desse projeto, que foi um disco de uma igreja que eu produzi em 2011 para 2012. E aí ele pegou e levou. Quando ele levou isso, aí eu falei, então eu posso cantar. Então foi a partir desses 2 CDs, tá? Aí você vai falar, pô, mas não são CDs cristãos. Mas não era pela letra, pela informação de literatura, é pelo som. Foi pelo som. Então essa coisa do soul music, do R&B, aí depois eu achei. Aí o Álvaro já fazia, eu já tava com o Álvaro, pô, tava vendo ele fazer ali. Aí foi o Sérgio Sais, Leonardo Gonçalves, a galera de São Paulo, né? E aí, poxa, aí foi proliferando tudo, né? Assim, é claro que tem outros artistas que eu gosto pra caramba também, mas 2 de cá, um daqui, um de lá, né? Já dá pra ter uma noção do que eu... mas tem muita coisa que eu escuto hoje, assim, também, que é lá do Bzão, assim, que pouca gente conhece, né? E eu pesquiso, eu gosto de escutar coisa nova, não gosto de ficar escutando a mesma coisa. Para que a gente possa passar por uma outra parte da entrevista, Sim. porque agora entrevistei até agora o músico Sérgio, né? Vamos entrar para a parte do produtor musical Sim. Sérgio. Mas antes disso, mostra pra gente uma coisinha aí, dessa que você escuta, que quase ninguém conhece, mas que te acalma, te acalenta, que você toca na sua casa com a sua família. Deixa eu ver aqui, cara. Tá com instrumento, eu vou explorar, irmão. É mole? Tô conferindo a afinação aqui. Amém, filho. Fica à vontade.
Deixa Eu ver aqui acho, uma eu música. acho assim, Ah, eu vou tocar uma música aqui que eu gosto pra caramba. Vai, só fala. um ponto. Eu acho assim, se é músico, tá com seu instrumento, eu te trazer aqui, passar uma entrevista inteira, assim, permitir que Não dá, você. né? Não tem lógica, não tem lógica. Na entrevista do podcast Cordas Humanas, Ah. eu fui sem violão. Aí chegou lá, tinha um violão. Aí, você achou que você ia vir aqui e tocar o violão? Falei, pô, não levei o violão só pra conversar e botaram a armadilha lá. Eu nem gostei, né? Nem Tem uma pouco. música que eu gosto, agora veio outra música, mas deixa eu ver aqui, essa aqui. É porque essa música tem uma levada que eu gosto, assim. É uma música do Bill Withers. Bill Withers é mais acessível, né? Todo mundo, essa música, eu acho que você já escutou também, né? Ela é mais ou menos assim, ó. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something we don't want in love bears heaven on my mind. Then I look at you, and the words alright with me. Woo! Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ooh, ta-da-da-da, a lovely day. Sérgio Torres. É uma música dos anos 70, Muito né? bom. Mas assim, e tem outras coisas, né? Que são coisas que às vezes a pessoa não sabe que eu escuto, né? Uhum. Uma música de qualidade. Amo cantar músicas românticas, né? Amo. E tô trabalhando num projeto desse que vai sair já já também. Legal. Mas é isso. Bom, Sérgio, só eu falei que ia passar para a parte de produtor, mas eu lembrei que eu tinha que fazer mais uma pergunta que eu acho extremamente importante. Hoje você trabalha com um selo independente, Sim, tá? E aí eu quero entrar num ponto tanto quanto polêmico, sim. porém muito interessante. Eu vou dar a minha visão, eu não sei se é a sua, mas a minha visão é, eu particularmente sou fã do selo independente. Algumas pessoas olham para o selo independente com um certo preconceito. Ah, o camarada não conseguiu uma gravadora, vai para o selo independente. Eu já enxergo da seguinte forma: no selo independente, você tem muito mais dificuldade de divulgar o seu trabalho. Ponto. É mais difícil. Porém, você tem a liberdade de tocar o que você quer, De você ser de verdade. ir aonde você quer e ser de verdade. Não você não vai montar um personagem para entrar numa gravadora, Então, a minha né? pergunta para Ou você vai, é: né? o Tem selo gente que faz isso. independente seu foi uma escolha sua ou foi realmente a oportunidade que surgiu? Porque com a capacidade que você tem, com o know-how que você tem, uma gravadora certamente já teve interesse por você. Mas assim, ou eu fico numa gravadora e tenho uma projeção e fico limitado àquilo que a gravadora me impõe, ou eu prefiro me manter independente, tô bem com eles lá, mas eu quero fazer. Como é que foi isso para você? Eu acho que essa coisa da produção que me deu essa autonomia. Porque eu Hum. comecei a produzir em 2011. 2010 eu já estava mexendo em alguma coisa de programa em casa. Tinha amigos produtores, eu os observava, claro. Você está no estúdio gravando ali, você está vendo o cara mexendo no computador e tal. Pô, como é que é assim que produz? Já tem que ter microfone profissional? Ah, tem que ter acústica. Então, 2010, 2011. Em 2012, eu produzi o primeiro trabalho. Foi o primeiro filho da SGGT Produções, que é o pseudônimo da minha empresa. Uhum. E aí foi um álbum feito dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da entrada do Lagoinha, próximo ao Conjunto Vila Belga, lá da Baixada Fluminense. E aí eu fiz um CD colaborativo, ajuda da igreja financeira, ajuda dos próprios integrantes, com alguns equipamentos que eu já tinha adquirido de produção, mas eram aqueles equipamentos iniciais, placa de som limitada, computador limitado, mas enfim. E eu já tinha um pouquinho de conhecimento por conta da minha pesquisa, das pesquisas que eu fiz e dos amigos que me orientaram, né, por já estar gravando em estúdio. E aí eu comecei a produzir esse álbum que foi lançado em 2012. Né? Então, em 2011, 2012 ele foi lançado. Foi meu primeiro trabalho. Aí eu pensei, poxa, então eu posso produzir alguma coisa. E aí eu fiz essa produção
para a igreja, para o Ministério de Louvor da igreja, no qual eu fiz parte, eu cantei também. Aí depois eu pensei, poxa, então eu posso produzir para mim também. Lá na frente, em 2015, porque 2012, 2013, 2014, em 2015 que eu decidi seguir carreira solo, entre aspas, porque eu cantava no grupo da igreja. Na realidade, eu não me via como cantor, essa é a verdade. Eu só queria produzir, me botaram para cantar porque eu era afinado e ponto. Nem conhecimento técnico de voz eu tinha, apesar de já ser músico. Então, assim, em 2015, eu falei, eu já produzi um álbum para a igreja, já tinha, nesse período também, quando eu produzi o álbum da igreja, eu fiz algumas pequenas produções de single, na época nem se falava single, produzi uma musiquinha outra para um amigo aqui, um amigo ali, falei, legal. No dia que eu decidi me tornar cantor carreira solo, eu falei, então eu vou produzir, porque eu já sei fazer, e eu também não tenho condições financeiras de pagar um produtor top, daqueles que eu sou fã, para poder fazer. Então eu vou fazer com o que eu fiz, igual eu fiz nos CDs, dos CD da igreja, dos meus amigos. Então eu Que comecei te assim, serviu também como um experimento, laboratório, um né? laboratório. E deu super certo na época. Mas enfim, eu acho que esse caminho que eu comecei a fazer de produzir, que foi que me deu independência, e talvez, claro, isso também não me fez encher tanto os olhos. Claro que teve uma fase ali, 2016, 2017, bicho, eu preciso entrar numa gravadora. Eu estive na Graça Music, levei meu trabalho na época, gravei programa de TV lá, no programa lá da Hit Acústico para TV fechada. Na Aqui no Rio, época, ali na Taquara? na Taquara, ali é minha terra natal, né? Eu Eu sou conheço aquela. dali, Eu também conheço, eu sou dali também. eu sou Quer dizer, eu sou da Praça eu Seca. exatamente, eu sou ali da Cidade de Deus ali, eu sou daquela área ali, Anil, Freguesia, Isso, ali é minha Jacarepaguá, casa, ali é minha Estrada do casa. Gabinal. Exatamente. Então, eu sou carioca da gema mesmo, entendeu? Eu fui para Baixada depois, mas depois eu voltei para lá e de lá vim para São Gonçalo. Então, acho que isso, em 2017, 15, 16, 17, eu falei, vou ter que achar uma gravadora, Sony Music, que estava começando a abraçar cristãos. Eu cheguei a enviar alguns materiais, mas eu não tive uma resposta positiva. Na Graça Music, eu até consegui falar direto com o cara que estava fazendo a seleção de casting, mas não entrei. Aí, na época, eu queria ter entrado, mas não entrei. E aí, eu fiquei meio assim e tal, falei, mas beleza. E continuei tocando meu barco, produzindo as minhas coisas. Pô, que Sempre legal. associado a profissionais, né? Competentes. Né? E aí, eu acho que isso me deu uma independência. E depois eu comecei a perceber, porque eu acredito que nada é por acaso. Às vezes uma porta que não abre é porque não é para abrir mesmo. Uhum. Não é porque você não está pronto, sabe? Entendi. Porque o que Deus tem pra gente, a gente não sabe na real. O justo vive pela fé. Eu sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Não sei. Né? Não é verdade? verdade. A gente não sabe o que vai acontecer quando acabar o podcast. Então, assim, e hoje eu também tenho um som muito peculiar. O meu som, eu faço uma brincadeira, o meu som não é biscoito fino para massa. É biscoito massa para os finos. Porque a minha música não é uma música toda. Claro que eu tenho músicas mais simples, mas assim, porque eu componho desde cedo. Mas não é uma música para você escutar e entender tudo. Tem algumas coisas que você tem que refletir. As Faz minhas músicas pensar, faz a pessoa, obriga a pessoa a pensar, a refletir, a olhar de um ponto de vista, cara, mas por que ele falou isso? Então, a minha música talvez não seja uma música que seja tão popular, tão fácil de se engolir, de se assimilar. Então, eu vejo que isso talvez eu perderia dentro de uma gravadora. E se algum dia eu tiver que me afiliar a alguma gravadora, já não vai ser com aquele pensamento que eu tinha em 2016, 17, de não, qualquer coisa que eles pedirem, se eles quiserem que eu mude o cabelo, a roupa, não, agora eu É já me exatamente reconheço isso. como quem eu de fato sou. Deus me deu essa liberdade, esse Eu poder. já tenho uma Eu identidade. já tenho uma identidade. Então vai ser o Sérgio lá dentro. Não vai ser eu sendo manipulado, com todo respeito. Assim, estou falando também que são todas, Não mas vai ser um produto do não é um meio, né? produto deles. Eu sou meu próprio produto. Se você Isso aí. quiser me vender, você vai me vender do jeito que eu sou, não do jeito que você acha que eu tenho que ser. Então acho que isso eu acabei conquistando também gradativamente. Não teve também essa coisa, mas eu já tentei, já vislumbrei isso de estar numa gravadora, na MK, já participei Acho de que concurso na MK também. todo Então cantor pensa pensa nisso, sobre né? isso. Mas hoje eu já não, eu já me Já sinto está resolvido. 100% assim, como é que eu posso falar? Satisfeito, grato, sou muito grato e eu me sinto bem sucedido. Amém. Não preciso de um selo para. Eu já tenho essa coisa de que a minha trajetória já é o maior selo que eu poderia ter. Legal. Né? Sérgio Torres, cantor, produtor musical, professor. Você está acompanhando o podcast Pode Chegar? Siga nosso canal no Instagram, siga no YouTube.
Siga o Sérgio também, com Sim. 2 Gs, Sempre por Sérgio favor. Torres Oficial. Lembrando que você está acompanhando mais um episódio do podcast e esse episódio, né, a partir desse episódio, a gente está em parceria também com o estúdio Norte Estúdio. O estúdio Norte Estúdio, a gente vai colocar também na bio, na bio não, perdoe, no vídeo, Descrição. na descrição. Boa, tem horas que a Aê. palavra some, né? Todos os acessos do Norte Estúdio. Quero mandar um abraço pro Andrew, que está aqui cuidando da nossa imagem, fazendo a parte das imagens, o Gabriel, que é um Sim. dos diretores aqui do Norte Estúdio, que tem essa parceria bacana com o Pode Chegar. Acompanhe todos os projetos do Norte Estúdio, se você também quer trabalhar com vídeo aula, se você quiser trabalhar fazendo qualquer tipo de gravação, inclusive até um podcast, né? O Norte Estúdio está aberto para fazer esse espaço está aberto também para você, tá ok? Mandar um abraço também aí, o mercado do Jockey, o mercado do Largo do Jockey, do Salles também, que está nos apoiando aqui nessa empreitada do podcast, tá ok? O Brutus Barbearia, chegou o momento, né? Oba, Brutus Barbearia, aê. Lucas Veloso, muito obrigado aí, que cuida da imagem, que faz aqui, tem uma parceria que cuida da nossa Eu imagem. tô vendo que tá um estilo aí, Pô, o tá negócio. Tá na bacana, régua, né? tá na régua. Tá Que bacana, que tá é isso? bacana. O homem é bom, ele consegue me deixar bonito e não tem nem Photoshop. Pode isso? Então, muito obrigado por vocês acreditarem no nosso projeto. Eu quero abrir também essa oportunidade a você que está nos acompanhando, que queira participar desse projeto, que queira fazer parte, sonhar junto conosco, que acredita nesse propósito de Deus, seja um dos nossos patrocinadores, esteja conosco nesta empreitada aí, e que Deus abençoe sua vida. Amém? Sérgio, e agora? Produção musical, Sérgio. Como é que é para você, músico, produtor dos seus próprios projetos? E aí você tem uma marca, você tem uma identidade. Sim. E aí quando chega uma pessoa diferente para produzir contigo, como é que é esse processo? Como é que fica na sua mente? Porque a gente tem uma linha. Pô, você ouve uma música, você tem uma Perfeito. linha. Como é que é difícil você tirar o- da tua do Da jeito veia, né, que da minha da veia. tua veia e colocar na veia? Como é que você Na identifica realidade, isso? eu acho que eu sempre fui muito eclético. Porque, por exemplo, sou de berço cristão, tocando na igreja, mas na igreja você toca vários estilos, né? Pelo menos antigamente era mais diverso. Hoje tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Mas assim, antigamente tinha comunidade, tinha música mais MPB, o amigo que eu encontrei. Tinha música que era canções, o grande amigo, o melhor que há, o grande amigo que nunca mudará. Shirley Carvalhais. Tinham coisas diferentes, né? Tinha músicas para duetos, né? Tinha aquela coisa da Cassiane e Jairinho. Então, dentro da própria igreja, tinha os corinhos, né? Aquela coisa de você tocar, né? Cara, você imagina Sérgio cantando corinho de fogo? Canta pra nós, Sérgio. Ó. Você imagina isso, produção? Vai, 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 vai. Gente. Os dias são de trevas. Puxa o pandeiro aí, vai. O crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Então, assim, tom menor. Então, eu acho que dentro da igreja já tinha muita diversidade, né? E os hinos da harpa. Pô, você vai tocar. Deus enviou seu filho amado. Então, assim, dentro da igreja já havia diversidade, né? E aí, fora da igreja, na escola de música, eu tocava música brasileira, né? Tocava bossa, né? Tocava samba, pop, country, né? Então acho que essa coisa daí, o blues, né? Então acho que essa diversidade, ela sempre fez parte do meu cotidiano. Porque primeiro eu fui músico. O músico, ele tem, na minha época, tem que ser eclético. Hoje, eu falo pra rapaziada que tá chegando hoje, falta essa diversidade, né? Você vai pelas igrejas, pelos lugares, as pessoas estão tocando a mesma coisa. Isso, né? Falta essa A minha crítica hoje é pela falta de diversidade, sabe? Você acha tem que espaço para todo mundo, mas essa facilidade que a internet nos propõe, ela acaba nos limitando em relação ao
poder da criação, a versatilidade mesmo? Porque hoje um músico, ele tem uma infinita gama de... Eu acho que excesso de informação também atrapalha, né? Antes você ia na banca de jornal para comprar uma revista com Eu cifra. sou desses. Eu comprava fita virgem para gravar no horário da rádio que passaria a música que eu queria aprender e eu repetia aquilo ali, fita CDRW. Então, assim, não tinha cifra clube, não tinha nem computador, né? A minha infância, eu só tive computador quase adulto, família de pobre. Então, assim, e não tinha YouTube, internet, não tinha isso. Então, hoje as pessoas estão tendo acesso a muita informação, mas não estão sabendo o que fazer com ela. Então, o excesso também atrapalha. Então, assim, mas essa questão que eu falo da produção, de eu poder conseguir produzir um MPB, quando conseguir produzir um rock, quando conseguir produzir um pop, é porque eu, como músico, já sempre fui muito eclético. Né? Mesmo sendo cristão, eu sempre tive acesso. Então, você falou, como é que é isso? Você vai... Eu recebi uma cantora maravilhosa, Gabriela Rafael de Niterói, para produzir um CD de MPB, duas músicas de MPB. Que está sendo mixado no Canadá, Que tô já foi sabendo. mixada, foi já foi lançada. A Ana fez parte da produção. Então, assim, ela veio e eu produzi. Agora, recentemente, eu fui procurado por um outro amigo com outro estilo dos anos 90, queria produzir um som dos anos 90, um amigo Gleidson, das Óticas Cabral, que inclusive me patrocina no óculos, com os óculos estilosos que eu uso. Eu produzi uma música para ele anos vintage, 90, 80, com uma sonoridade. Legal. Então, assim, eu acho que essa questão do Sérgio produtor, para dentro da igreja, já produzir forró. Então, Então, assim, eu acho que a versatilidade que foi para dentro da produção tem a ver com um lado musical meu, assim, sabe? Então acho que fica fácil você virar, não, agora é outro estilo, não, agora mudou, agora o jeito de tocar é diferente, não, agora não é violão, agora é guitarra, não, agora é teclado, o protagonista. Então acho que isso já eu não mudou. tive tanto trabalho assim, porque eu sou soul music, todo mundo só vou produzir quem é do soul music. Não, acho que eu já tenho essa. Deixa eu tirar uma dúvida Sim. pessoal. O que determina uma produção é o estilo do cantor ou o que a música apresenta? Não, Um exemplo, eu acho tá. que você me entendeu, né? Eu chego lá com um tipo de música, mas, por exemplo, chega um tipo de música e tem o cantor tem um estilo X, mas a música ela talvez não se encaixaria bem, uma produção Sim. ficaria num estilo Y. O que determina uma posição? Quando pega um caso desse, você puxa, você extrai o que a música tem de melhor, ou você se limita na música e extrai o que o músico tem de Esse melhor? problema acontece muito quando o artista não é o compositor da obra. Mas quando Importante. o artista já vem com a música, normalmente, 99,9% de chance de já casar com a personalidade dele. Entendi. Agora, ele vai falar pra mim, não, eu quero uma coisa mais MPB, não, eu quero uma coisa mais pop rock, não, eu quero... Aí, quando ele me dá essa informação, cada estilo tem sua matriz. Por exemplo, no rock and roll, a guitarra, protagonista ali, batera, guitarra, né, driver, aquela coisa mais pesada, né? Os riffs, né? No pop, se é bossa, já vem o violão nylon. Então, acho que isso, se é samba, violão também. Então, assim, quando o artista ele chega para produzir, ele já me dá um nome. Se é gospel, né? Já sei mais ou menos o caminho. Ou se não, ele fala, eu quero uma coisa meio Regis Danelli. Pensei que tu fosse tocar Rift Valley. Tu fez igualzinho. Então, assim, por coincidência, né? Igual. Foi. Então, o que acontece? Quando o compositor é o próprio artista, eu não tenho tanto problema com isso. Aí eu extraio do artista o que ele quer, ele me traz uma referência. Normalmente o artista ele chega e ele fala: eu fiz essa música, mas é parecido com. Quando ele fala é parecido com. Opa, já falo, tá. Referência. Ele já te deu a dica. Já né? me deu uma dica. Agora, quando o artista chega com música que não é dele, aí às vezes a gente tem esse problema. Então eu tenho que entrar num consenso, entender o equilíbrio. Eu faço uma pré-produção para ele poder dar uma escutada. Ele fala, me encaixou. Não é isso. Eu também tenho que entender o que ele quer, né? A obra é dele. Você faz um estudo também Eu sobre o faço um estilo estudo dele? sobre o estilo dele, com certeza. Porque, por exemplo, eu não vou num casamento, eu sei que hoje tem casamentos assim, né? O cara vai de camiseta e chinelo e havaiana. Tem umas ondas assim, né? Mas normalmente Fora no do casamento normal. Você vai no fora padrão. do normal. Então, pro estilo que o cara vai cantar, eu vejo o que funciona e eu falo, o que funciona é isso aqui. Mas se ele quiser mexer em alguma coisa, eu vou falar, tudo bem. Mas, porque eu estou servindo ele. Eu estou ali para resolver os problemas dele técnicos e fazer com que a música nasça. Então, assim, eu vou entender,
mas eu também vou botar meu adendo. Ó, isso aqui não é convencional desse estilo. Mas para você pode funcionar. Ou não, ou vou dar minha opinião. Ó, para mim não funciona, mas se você quer assim, vamos fazer. Agora, eu produzo quem eu quero. Porque assim, existiu um tempo em que eu busquei as produções para viver, para ter a remuneração devida e sustentar minha família. Hoje eu produzo quem eu quero. Entendi. Eu não tenho essa coisa de tem que estar produzindo, porque o meu carro forte é o meu lado professor. Eu sou professor de música, eu sou profissional, sou formado, eu dou aula de música, né? Poxa, Eu que sou legal. professor de música, dou aula de música, eu nem gosto de falar que eu dou aula de música, porque na internet tem aulinha de música, dica, não sei de onde, eu sou professor de música. Eu sou professor de violão, sou professor de canto, né? Então, assim, esse é o meu carro-chefe. A produção, a pessoa me procura, eu olho na agenda, vejo o estilo, se me interessa, se eu tenho a ferramenta, se eu não tenho, eu encaminho para os meus amigos produtores também, que eu tenho vários amigos produtores espalhados no país e fora do país, e aí eles Legal. dão conta do recado. Então, Sérgio, deixa eu entrar e falar um negócio que me despertou e me aguçou um negócio. Qual a diferença de ser professor e dar aula? Eu Vamos entrar acho nessa que, área agora, falando da música. tá bom, Porque você... assim, o professor ele vai dar um acompanhamento melhor, Não, o ele vai professor, estar entendendo melhor. Como é que é a eu separo o diferença? professor de dar aula porque o professor é uma profissão. Dar aula não é uma profissão. Por exemplo, para quem nunca fez uma faculdade, nunca estudou numa escola, essa pessoa não pode dar aula? Pode, mas ela dá aula. Entendi. Né? Ela não tem um currículo. Por exemplo, eu sou advogado? Não. Mas eu posso ter uma atitude de advogado. Eu Sim. posso trazer uma orientação para você aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, de um advogado, porque minha mãe é advogada. A dona Andréia Torres é advogada. Então eu posso chegar e falar, ó, segundo a lei tal, 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 você vai falar, pô, o cara sabe, você é advogado? Não, eu tenho conhecimento. Então eu estou dando uma aula. Agora, quando eu falo que eu sou profissional, Aí você é um eu já especialista no eu assunto. sou formado, né? Eu fiz o protocolo todo ali da formação técnica de um cara. Eu sei, eu entendo um pouquinho de eletricidade. Não, eu fiz um curso de eletrotécnico, eu sou formado. O cara sabe um pouquinho de violão. Ele toca o violão, mas ele não é um profissional do violão. Entendi. Tá? Então eu penso assim, tá? Não desmereço, inclusive, antes de eu me tornar um profissional, porque hoje eu falo que eu sou professor, mas eu comecei Dando aprendendo, aula? dando Aham. aulinhas também. Eu não estou menosprezando isso, mas Aham. assim, é porque era o pouquinho que eu sabia, eu passava para quem sabia Você menos. buscou um diferencial, né, Exatamente. Sérgio? Mas eu entrei numa instituição e me formei. Então hoje eu sou professor e eu sou professor de música, de verdade. Que Para bom. qualquer instrumento, na teoria e na prática, voz e o violão e a guitarra, que são os meus carros-chefes. Ainda dou uma aulinha de teclado, ukulele, aí foi expandindo, né? E a questão da produção também abriu outros leques, Uhum. mas profissionalmente, violão, guitarra e técnica vocal são o meu carro-chefe. Você falou isso, eu ia fazer uma outra pergunta em relação ao instrumento. Eu vejo que você está aqui, aprendeu no violão, está confortável com o violão. Dos muitos instrumentos que você toca, qual é aquele que você mais. Não vou falar que tem mais prazer, mas aquele que você mais se identifica? É o Esse violão? aqui que tá É o comigo. violão, né? Esse aqui é Esse é um violão de 8 cordas, né? 6. 6? 7, 7, 7. Ah, tá. Tem um dó aqui, ó. É porque eu vi 4 lá de lá e agora É. 7 cordas. O engraçado, né? Esse é um violão que é Então, muito utilizado no Um samba. choro. No choro, no samba, né? Tem a coisa das Baixarias, né? As baixarias, As exatamente. baixarias. O que acontece? Eu não sou um músico chorão que toca choro. Eu não amo, sou eu amo um cara choro. Na Me realidade, lembra a minha infância, eu tá? adquiri esse violão aqui para poder fazer até samba e tal. Ah. A ideia inicial era samba, tal, baixaria, tal, não ter um baixo e tal. E acabou que eu trouxe ele pro funk. E tem músicas minhas que eu boto o baixo aqui, né, quando eu tô tocando Aham. sozinho, e muitas das vezes eu tô tocando sozinho, e aí essa coisa do violão em voz eu gosto, de intimista, né? E aí eu tô aqui, né? Tem uma música que eu fiz que fala, que fala assim, ó, como é que é? Eu não quero não, essa eu já fiz, né? Tem uma que eu faço Mas da eu não reclamo se não, tocar de novo. como é que é? Não é por medo, por pressão, mas por amor. E vê se entende, desse jeito tem valor. Maldição do dízimo. Não, sacou? Aí tem uma parte que eu faço, não é maldição, mas quando vier. Aí essa nota aqui, ó. Aí, pô, parece que tem um Já é baixo tocando ali referência, comigo, né? E não tem o baixo, sou eu mesmo aqui. Então eu acabei transformando esse instrumento em dois, né? Eu vou fazer a harmonia e vai ter alguém no baixo comigo. Isso
isso desenvolveu através de aprendizado. Um Com o professor tempo, com estudo Exata- tal, e aí exatamente, desenvolve esse exatamente. tipo de técnica Quando, que só quando a pessoa fala do sai do dom, raso. quando a pessoa fala do dom, beleza. Eu acredito no dom, assim, na aptidão. Eu não falo nem dom, porque dom é uma coisa tão mística, mas é dom. Tipo assim, espiritual é dom. É vocação. Eu prefiro chamar de vocação porque Deus, ele vocaciona alguns para ser pastores, outros para serem é, trabalhar em outras Sim. áreas, administradores, outros para A serem Bíblia fala pastores, mestres, exatamente, todo mundo, pastores não, mestres, qualquer área. apóstolos, E para ele não é só para a igreja, eu tô falando para a vida. para a vida. Então tem um cara que vai fazer o curso de eletricista, mas ele não vai ser tão bom na eletricidade como um cara que já tem o dom que a gente fala, que eu prefiro chamar de vocação, mas eu entendo Que também. mesmo Que é uma tendo coisa... a vocação, o dom, se você não estudar, você não desenvolve. Agora, uma coisa que eu queria abrir aqui um leque que eu acho bacana também falar é que às vezes o cara faz o curso também para ser profissional, mas ele não tem a veia, o dom, o talento, a vocação que eu tô falando que o cara que não fez tem. Isso também pode acontecer. O camarada que tem a Então, vocação, ele tem uma facilidade maior de aprendizado. exatamente. Por isso que eu tô falando assim, ele já tem uma inclinação natural para aquilo ali, né? Agora, se você for colocado sob teste desde pequeno para fazer uma certa tarefa, provavelmente você vai ser muito bom naquilo ali. Se meu filho com 2, 3 anos ele já tá jogando bola ali, eu tô levando ele pro campo, treinando. Provavelmente, quando ele tiver na idade adulta, ele vai ser um baita jogador. Então, assim, eu acho que isso ajuda também a vivência da família, né? E eu tive isso da música. Que legal. Eu acho Sérgio, que isso foi muito legal. Sérgio, fala pra mim, qualquer pessoa pode virar músico? Ou cantando ou tocando instrumento? Qualquer pessoa? Sim. Uns vai requerer um pouco mais de A sacrifício, única né? diferença é que um vai ter uma facilidade, uma inclinação maior, uma facilidade para desenvolver, e outros vão ter um pouco mais de dificuldade. Porque quando você pega a parábola dos talentos, ele deu 5 para um, 3 e 1 para o outro. Mas todos receberam. É verdade. O que ganhou 5 era mais importante que ganhou 1? Não. Porque se o que ganhou 1 vira 2 e o que ganha 5 enterra, o bom seria o que ganhou 1 e virou 2, e não o que ganhou 5. Então não importa se você tem tanta facilidade para aprender alguma coisa. Não importa o que você faz com isso. Então, às vezes, você vê uma pessoa que tem menos talento do que você, mas ela se dedica o dobro que você. Ela vai ser muito melhor que você. Então, quando a pessoa vem me procurar, eu queria cantar. Você pode cantar. Eu tenho dificuldade. Normal. Talvez você tenha menos ou mais. Mas você é capaz. Quem fala, canta. Você tem mão para tocar? Tem. Tem gente que não tem mão, toca com o pé. Tem gente que não tem pé para tocar bateria, né? Bota um negócio lá, adapta, toca, cria um jeito, né? E faz. Isso não pode ser empecilho. Tem gente que não vê e toca, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ser musicalizado. Instrumentos musicais tem milhares que se adequam ao seu corpo, ao seu jeito. Se você tem portador de alguma deficiência, alguma coisa, que de repente, eu não posso porque pode. Até o surdo pode. Porque ele não escuta, mas ele tem a ativação motora, ele pode ser instruído por espelhamento, enfim. Então, qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento. Poxa, que legal. Pode ser um mais simples ou um mais complexo, né? Mas é isso aí. Sérgio, a gente está chegando já perto da parte final e eu quero explorar um pouquinho mais as suas habilidades. Ih, rapaz. Suas habilidades. Mas antes de explorar a sua habilidade, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua família, né? Sim. E aí, no caso, a sua família, não os seus parentes. Agora, depois que a gente casa, né, pai, mãe vira parente. Como é que é o relacionamento de um músico que precisa estar na estrada com a família que tem que ficar em casa, a esposa para cuidar dos filhos? Seus filhos ainda estão na fase de criança? A Sofia tem 12 e o Gui tem 14. Então, mas já eles já estão virando 13, 15 então, já. Uma fase que o pai Uma tem que fase estar... bem difícil. E como é que lidar isso, né? Sua família, sei lá, sente muita... Você sente muita ausência? Muita falta? Seus filhos sentem muita ausência? Ou você procura ser um pai bem presente? Olha, eu acho que está equilibrado. Mas, assim, essa questão do casamento, eu acho também que Deus colocou uma pessoa na minha vida que já tinha já me conheceu na área, atuando, então... Também é do ramo, não? Ela canta super bem, mas não é profissional. Entendi. E ela, no momento, não está podendo se dedicar a isso, igual eu me dedico, assim, de entender. Mas ela canta super bem, super afinada, super musical. Minha esposa Fran Torres. Mas, assim,
Então ela já me conheceu nessa coisa da música e eu acho que não teve muito esse choque de, pô, sempre viajando, sempre tocando, inclusive Sabe, conhece a rotina, enquanto né? a gente namorava, às vezes tinha agendas e ela, como nós não morávamos juntos, porque nós só éramos namorados, ela ia me encontrar em agendas. Então via, sempre me movimentava, você vai fazer um show aqui perto de casa? Vou lá ver. Né? Aí voltava para casa da casa onde ela morava. Uhum. Então, ela sempre me viu assim. E minhas crianças, né, pô, desde pequeno me vendo ali tocando, fazendo. Então, e essa coisa de papai vai pro ensaio, pai vai pro ensaio, né? Minha filha até um tempo atrás, né, queria ser cantora porque eu sou cantor. Meu filho já tentou, não, quero fazer um instrumento, aí depois ficou meio assim. Quando pequeno tiveram contato com instrumentos musicais também. Hoje eu não forço a barra, mas os dois são musicalizados, são afinados, são assim, Vai, aptos vai para dar pegar a segmento. música e dar É segmento. Se quiser, só já chegar tá ao feito. time certo eles Exatamente. desenvolverem, Então né? essa coisa, e das viagens, claro que na época que eu tava com o Álvaro, né, que era uma outra época, né, que eu ficava mais longe, mas assim, também não era tão, tão, tão difícil justamente por isso, porque eu já sempre estive nesse caminho. Entendi. Foi um caminho que foi acontecendo naturalmente. Então, eu acho que a gente se adaptou bem, assim. A minha família hoje está bem adaptada, sabe? Não Ela tem já, essa coisa já é uma coisa que já vem há muito tempo já se sendo adaptando. construído, E notório de que seguiria aquele agora. Eu não sei do amanhã, né? Mas até então tá tudo, assim, se vai ter uma fase onde eu vou viajar tanto a ponto de eu falar, nossa, tô morrendo de... Aí Mas assim, pô, carrega junto. é, então Quando assim, puder, não, leva. quando dá leva, nem sempre dá, mas quando dá a gente leva. Mas é isso, tá tudo na paz. Sejão, estamos chegando agora um período assim que vai ser comemorado no mês de maio, a gente está gravando agora em abril, Sim, o Dia das Mães. Então eu falo em Dia das Mães, eu penso logo no resenhão da família, Domingão da família. sempre. Pô. Uma família com tanto músico, como é que deve ser essa resenha? O que Todas as rola? resenhas tem O que música. rola lá? Eu tenho irmão que toca bateria, eu toco baixo, eu toco guitarra, violão, piano. Blá, blá, blá. Caramba. Ó, engraçado, as esposas dos meus irmãos cantam bem. Meu pai, minha mãe, meus primos. Então, assim, tem uns vídeos no meu perfil, no Instagram, se vocês olharem lá, que tem muitos vídeos da família. Você vê 10, 15 pessoas cantando, dividindo vozes. E nem todo mundo é estudado. Na realidade, profissional, só eu, assim, meu pai primeiro, né? E eu, que fui por um caminho profissional. Os meus irmãos tocam em nível absurdo, assim, mas não se profissionalizaram. Foram para a escola, mas não concluíram, né? Mas estudaram também em escola de música. Então, assim, é música, é certo. Tem que ter um violãozinho, tem que ter um barulho. O tem que rola na resenha da família? Rola de Porque tudo, assim. eu imagino que são vários estilos, né? A gente toca tudo. A gente toca tudo, assim, né? Então, por exemplo, você falou da mãe aí. Eu fiz uma música para minha mãe, a Ana até gravou o videoclipe lá em casa, né? O Dia das Mães está chegando. Então vamos fazer o seguinte, vamos gerar um corte aqui. Eu não gosto de fazer isso não, mas vamos gerar um corte. Vamos gerar um corte aqui para Dia das Mães está chegando, né? E vamos deixar um corte para a gente colocar no nosso Insta sobre o Dia das Mães, uma homenagem do Sérgio Torres ao Dia das Mães. Ih, rapaz, que responsa, hein? Então é isso. Deixa eu ver se eu lembro aqui a letra. Peraí. Mamães, parabéns para todas vocês. Eu gosto de dizer que a porta para esse mundo são vocês, né? Não menosprezando a parte que cabe aos pais, né? Mas a mãe é a porta para a vida. E Deus concedeu a vocês esse privilégio de trazer à tona a existência de outro ser. Legal. Por meio de uma relação de amor, de um momento de amor, de um momento ímpar, né, do casal. E vocês são tudo isso aí, muito mais, né? Representando não só a questão da procriação, mas de trazer à existência aquilo que antes era um sonho, né? E é isso. Parabéns para todas as mamães. Eu vou cantar um trecho de uma música que eu fiz para minha mamãe Andréia, mas eu gostaria de dedicar a todas vocês mamães, tá? Deixa eu ver se eu lembro o tom aqui. Sabe, mãe, foi nas vezes em que eu errei, você sorriu pra mim. Sabe, mãe, todas as vezes que acertei, você me abraçou. Eu
já nem sei mais como descrever meu amor por você. Mãe, 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 minha mãe, você me trouxe aqui. Obrigado, mãe. Todo dia é seu e eu quero lhe dizer que eu te amo, mãe, por me conceber. Obrigado, mãe, e eu te amo, minha mãe. Minha mãe. Feliz Dia das Mães. Essa é uma homenagem do Pode Chegar, através do Sérgio Torres, a todas as mães do Brasil e do mundo. Isso aí. Legal, legal, legal. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso podcast, graças a Deus. Mais um episódio aí para você estar nos acompanhando. Segue a nosso Instagram, @podecomdemudo, chegar, _oficial. Curta, compartilhe, segue também no YouTube, @podechegarcomdemudo, _oficial. Tem o Sérgio. Sérgio, deixa suas redes sociais para nós. Sérgio Torres, sempre com 2 Gs, sem acento, tá? Oficial. Vocês me encontram no YouTube, nas plataformas de streaming. O homem tem site. Spotify, O Deezer, homem tem site. sergiotorres.com.br. Pelo site vocês encontram tudo, né? Porque Que no bom. site tem meu release, um pouco da minha história resumida, meu trabalho como professor, como produtor, como cantor. Tem todos os links lá, tá? Sérgio Torres Oficial sempre. Amém. Aqui o podcast é só uma extensão, um pouquinho a mais de informações que você já tem no Insta, já tem Sim, no site. E segue o Sérgio também no YouTube, tá? isso aí. Vários vídeos muito legais do Sérgio lá no YouTube. Sim. Quero pedir para que você siga também a Norte Studio, essa parceria é muito bacana. Olha, eu creio que verdadeiramente muito de Deus essa parceria com o Gabriel, com a diretoria. O Andrew, foi uma satisfação muito grande, Andrew. Você está aqui conosco, acompanhando. Tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida, tá, Andrew? A sua família, a sua casa. A Norte Studio, Norte com TH, Estúdio, @Norte TH Estúdio. Você segue no Instagram, por favor. Precisamos de seguidores, né, queridos? Em nome de Jesus. Ajuda aí, gente. Você que precisar de um estúdio para fazer as suas produções, vídeo aula, entrevista, fotos, tá? Norte Studio, nós indicamos. Fica aqui na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Para você que é da cidade, fica localizado na rua Coronel Cerrado, número 1000, sala 517. Pode procurar, tá? E o pessoal tá aqui sempre pronto para conversar contigo, ver a melhor maneira de você pôr em prática o seu projeto. Muito obrigado pela essa parceria. Quero mandar um abraço também para o Salles, do Mercado do Largo do Jockey, onde também tem nos apoiado aí. O telefone para você fazer um contato, fazer as suas compras, ele entrega delivery também, 21990862748. Muito obrigado a cada um de vocês. Considerações finais, meu amigo Sérgio Torres, mais um amigo que Deus me permitiu conhecer. Amém. E todas as vezes que a gente se encontra, é sempre uma resenha muito muito bom, né? legal, né? É muito Vai legal. rolar um café? Opa, um cafezinho, tem que ter um cafezinho, hein? Pode chegar pro café. Obrigado Bom, gente, por é acreditar isso. no projeto, também Eu que tá conosco aí. agradeço, eu me considero parceiro também, né? Agradeço a Ana Lídia, todo mundo, Louise, Emerson. Eu sei que tem mais uma galera aí que foi Karine que veio por baixo, né? Karine, e Douglas, Luísa. Luísa, a Luísa, né?
E A Ana é a diretora, assim, o Emerson também a trabalha com a A produção. Ana é CEO, né? CEO, né? CEO. Cuidado. É pequena chefinha. Então eu tenho o meu agradecimento, a minha gratidão e eu desejo tudo de melhor para esse canal e que Deus continue usando a sua vida, a sua instrumentalidade, né, para poder alcançar mais pessoas. Porque esse momento é um momento de diálogo, é um momento de curiosidades sobre nós entrevistados, mas na realidade também é uma extensão do ministério maior, É verdade. que é pregar o Viu evangelho, como é que que é Deus, atrair as pessoas para Cristo. viu Então como eu é que quero Deus sabe o tempo certo é de isso fazer as aí, coisas? é o tempo Você vai certo. parar de reclamar agora? Gente, é porque eles inauguraram o podcast e não me convidaram. Eu já estava seguindo lá no Instagram, olhando, falei, poxa, a Ana não falou nada. Estão me limando. Deixa eles comigo. Ah, Mas eu fico feliz por guardamos o melhor, né? Deus, ele prepara tudo, né? Então é isso aí, muito É. legal. Quero também Obrigado. aproveitar aqui, antes de finalizar, quero mandar um grande abraço ao Wilber Tiacioli, que é um coach, amigo nosso, muito bacana, que foi o nosso primeiro episódio. Pastor Marcelo Nelson, nosso segundo episódio. Silvinho Santos, produtor musical também maravilhoso, amigo nosso, também que foi o nosso terceiro episódio. E lançamos também nessa última semana o episódio da Melissa Rodrigues. São as pessoas que também estiveram conosco, Apoio, né? tiveram no primeiro estúdio e vão estar retornando. Nos acompanhem, porque eles vão estar retornando. Não vai ser a mesma entrevista, são uma outra É outro entrevista. assunto, né? Mas Sempre eles tem também assunto, vão né? estar participando desse novo projeto nosso aqui no Benção. estúdio, Norte Estúdio, que é essa casa maravilhosa que nos abençoa. É isso aí. Vamos finalizar com a música? Eu posso fazer a de trabalho? Fica à vontade. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Podcast Pode Chegar. Misericórdia, querida. Até a próxima, se Deus quiser. Siga nossas redes sociais. Senhoras e senhores, Sérgio Torres. Eu não quero mais acreditar que vai ser tudo desse jeito, não. Sempre assumi que estive errado, só Deus pode dar um jeito, sim. Mas pra alguns tantas verdades não funcionam, o mais esperto é quem se esconde. Pra mostrar o que não tem parece, até porque reluz de longe. Eu não quero mais viver desse jeito, acreditando em meus próprios julgamentos, não. O mais certo é, só existe um perfeito, e é aquele que morreu por todos nós, é uma cruz. Eu não quero mais viver desse jeito, acreditando em meus próprios julgamentos, não. O mais certo é, só existe um perfeito, e é aquele que morreu por todos nós em uma cruz. Tantas pedras me jogaram por eu ter errado desse jeito, é. Mas Deus o maior se fez como eu pra reparar os meus defeitos. Então, chega de hipocrisia, todos nós estamos precisando e é urgente. E Ele sempre está esperando o melhor de cada um de nós. Não é isso aí, pastorzão, pode chegar então. Eu não quero mais viver desse jeito, Versão acreditando exclusiva. em meus próprios julgamentos, não. O mais certo é, só existe um perfeito, e é aquele que morreu por todos nós em uma cruz. Eu não quero mais viver desse jeito, acreditando em meus próprios julgamentos, não. O mais certo é, só existe um perfeito, e é aquele que morreu por todos nós em uma cruz. Obrigado, valeu.